Os bosques e florestas não estão calados. Eles ainda sussurram as vozes da sabedoria dos antigos e te convidam a adentrar o território sagrado do Nemeton, o podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Bem-vindo e bem-vindas para mais um episódio do Nemeton Podcast. Como sempre, estamos trazendo temas bastante interessantes e chamativos para você, nosso ouvinte, que é integrante da comunidade brasileira do druidismo, está começando a sua caminhada. E hoje não poderia ser diferente. Para o episódio de hoje, trouxemos o druida ordenado da Ordem Druídica Ramo de Carvalho, Ariel Tanogerdion. Bem-vindo, Ariel. Aí o Ariel vai conversar com a gente sobre magia e rituais dentro do paradigma druídico. E é um tema que certamente extrapola as fronteiras, alcançando os outros sistemas e crenças, paganismo, ocultismo em geral, assim, muita coisa para falar. Primeiro, eu queria que você contasse para nós quem é o Ariel, falar sobre você, como que você começou no paganismo, não necessariamente no druidismo, mas também ou principalmente no druidismo. Quem é, para o nosso carente ouvinte, Ariel Tanogerdion? Primeiramente, olá, ouvintes do Nemeton Podcast. Agradeço por esse espaço, por estar falando um pouco mais sobre a arte que eu tanto amo, que muitos daqui também têm paixão, que é o druidismo. Eu comecei no paganismo com 14 anos de idade, através da Wicca, e conforme eu fui estudando o paganismo, eu fui me apaixonando cada vez mais pelos povos celtas, pela mitologia celta, e fui me interessando cada vez mais até que, com 17 anos, eu encontrei a Ordem Druídica Ramo de Carvalho através da Mônica Padial, que é uma professora de história que deu aula na minha escola, e aí eu comecei a ter contato com ela porque as pessoas elas começaram a falar que você é bruxo e aqui na escola a gente tem uma professora que é bruxa também, enfim, aí eu fui ver qual é dessa professora bruxa, conversei lá com ela na sala dos professores, aí a gente foi pegando amizade e ela entrou pro ramo de Carvalho e eu entrei junto com ela, né, que ela me indicou a Ordem Druídica Ramo de Carvalho porque ela viu a minha sede de conhecimento, enfim, minha devoção também, e eu estava já interessado em procurar alguma ordem druídica ou algum estudo de druidismo, alguma coisa que focasse mais nesse parâmetro dos celtas mesmo, do reconstrucionismo pagão celta. Eu falo que a Ordem Druídica Ramo de Carvalho, ela me moldou tanto na questão da minha prática sacerdotal, da minha prática mágica, druídica, do meu trabalho com o reconstrucionismo pagão, mas, paralelamente, me ajudou na minha formação enquanto praticante de bruxaria tradicional, porque eu utilizei dos mesmos métodos de estudo, principalmente na questão mais histórica e antropológica, para poder moldar isso daí nas minhas práticas de hoje, e eu fui me inclinando cada vez mais para as práticas mais tradicionais de bruxaria também, além das minhas práticas também dentro do druidismo. Então, eu falo que o Ramo de Carvalho foi o principal responsável e culpado de eu estar aqui hoje, trabalhando tanto com druidismo quanto com bruxaria tradicional também, numa questão mais paralela. Nossa, muito interessante. Não fazia a menor ideia que você tinha entrado junto com a Mônica. Bem legal. E agora entrando direto no tema, Ariel, você poderia falar pra gente assim, quais seriam os elementos e ferramentas mais comuns que você utiliza dentro da magia druídica e se teria algum significado próprio essas ferramentas utilizadas? Eu falo que para além de instrumentos mágicos, itens, ritualísticas, amuletos, símbolos, enfim, isso é muito importante sim para a nossa prática mágica e do druidismo, enfim. O primeiro instrumento que a gente deve estar olhando, focando mesmo, é o nosso corpo. É o nosso corpo, é a nossa mente, e principalmente a nossa imaginação. A nossa imaginação, ela é uma das principais ferramentas para a nossa prática do druidismo, porque através da imaginação é que a gente tem
as nossas visualizações, aqui nós fazemos as nossas práticas de centramento, de aterramento, de proteções e de visões, e através das nossas visões é que a gente tem contato com os seres do outro mundo. Então, tudo começa no corpo e termina no corpo. Então, eu falo que a principal ferramenta é, sim, o nosso corpo, é a nossa mente, é a nossa imaginação, é a nossa respiração, é tudo que vem, é tudo que atravessa a nossa corporeidade. Mas os instrumentos, em questão de instrumentos para além do corpo, eu falo que os altares, eles são principais portais para a gente poder ter contato com os espíritos, com os deuses, com outro mundo. Também é importante para a gente poder fazer a nossa prática de feitiçaria também. Os caldeirões que utilizamos para poder depositar as nossas oferendas ou queimar as oferendas, ou até mesmo projetar as nossas visões para dentro do caldeirão, enfim, como ferramenta de atravessar o outro mundo, né, da gente estar se mergulhando dentro do caldeirão, mas também como um grande formador de um pequeno cosmo, né? É um grande vazio na qual a gente pode ali misturar o fogo, a água e outros elementos para a gente poder fazer a nossa prática de feitiçaria. E também o ramo de prata, que é um instrumento na qual tem vários guizos, que é como se fosse uma varinha com vários guizos, e através do som desses guizos nós temos o contato com os espíritos, porque é um instrumento que chama a atenção dos espíritos. Então, através do barulho do ramo de prata, chamamos a atenção dos seres do outro mundo. Então, podemos abrir portais, podemos fechar portais, podemos trazer mais força para as nossas palavras, trazemos uma carga maior nas nossas palavras, trazendo mais encanto, mais poder para as nossas palavras. Quando nós recitamos esses encantamentos, balançando esses guizos, eu vejo como uma poderosa ferramenta de encantaria, de feitiçaria e de trabalho com outro mundo, o trabalho com o ramo de prata. Ariel, eu queria aproveitar esse gancho seu falando do ramo de prata. Eu estou estudando um livro que é o Druida Xamã, e ele trata num dos capítulos sobre esse uso de tambores, guizos, chocalhos, ramo de prata, etc. Exatamente como um condutor, pronto, achei a palavra, um condutor entre este mundo e o outro. Você acha que esse som, ele ajuda naquele transe para que se consiga entrar na vibração correta para fazer os ritos que são necessários? Isso sem dúvida, porque o transe, ele é gerado através da repetição, seja repetição de movimento, seja repetição de ouvindo algum som. Então, sons repetitivos como tambores, guizo, chocalho, esses instrumentos, eles nos auxiliam, nos facilita para que podemos entrar num estado de gnose, num estado alterado de consciência, para a gente poder se lançar às experiências espirituais, para a gente se lançar ao outro mundo. E ali a gente ter as nossas vivências, as nossas práticas, e enfim. Mas aí você está falando de instrumentação, né, do nosso corpo como uma forma de conexão. E como que você utiliza, por exemplo, as forças da natureza que estão ao seu lado, assim, as fases da lua, as estações do ano, a própria o animismo do druidismo em geral, assim, a conexão com os seres vivos, com os elementos, coisa assim. Como que isso entra em tudo que você tinha falado até agora, assim? Na questão dos ciclos, tanto sazonais quanto lunares, eu vejo como períodos em que facilita esses contatos com esses seres. E também são momentos em que facilitam alguns determinados tipos de magia a serem feitas também. Porque dependendo em que fase da lua em que está, ou em qual estação ou em qual festival que estamos trabalhando. Certos temas são mais focados e certos tipos de espíritos aproximam da gente com mais facilidade nesses períodos.
uma das práticas que eu acho mais interessante é de trabalhar também com as cinzas das fogueiras desses rituais, porque as cinzas elas vão estar carregando a carga daquele ritual que foi feito, porque as fogueiras geralmente elas são acesas no início do ritual e elas são apagadas no final do ritual. Então, as cinzas elas já carregam já a potência daquele ritual. Então, trabalhar com a cinza numa fogueira de Soen para poder ter contato com os espíritos dos mortos ou para poder fazer alguma prática de banimento, até mesmo de maldição, pode ser interessante de ser feita, enquanto uma fogueira de Beltane para questão de prosperidade, fartura, vigor e, enfim, temas que vão estar mais ligados a essa questão um pouco mais solar, de vitalidade também. Isso eu falo principalmente nas questões dos festivais sazonais mesmo. Enquanto também temos práticas de amuletos que são feitas nessas sazonalidades, como a Cruz de Brigitte no Imbolc, ou como a Cruz de Parshon no Samhain, são elementos de proteção, de bênçãos, que os deuses e os espíritos eles possam estar nos auxiliando também nos nossos processos. E também as outras atividades que a gente pode estar fazendo, que para além dos amuletos e também de práticas com as cinzas de fogueiras, enfim, mas também como práticas de defumação, banhos e feitiçarias e evocações, trabalho com magias de atar coisas, de nós, ou práticas de feitiçaria com bonecos, ou algo mais assim nessa questão. Que dependendo dessa sazonalidade, pode estar trazendo algum auxílio, pode estar trazendo uma força a mais, uma carga a mais para a questão daquele feitiço que a gente está fazendo. Entendi. Bacana. E tem uma coisa que eu ia te perguntar também, assim, você acredita, por exemplo, quando você imanta um objeto com um tipo de energia para que ele tenha uma ação mágica, né? Um elemento, para que ele seja um elemento mágico. Você acha que aquilo dá algum tipo de vida a ele, de consciência a ele, alguma coisa assim, ligado um pouquinho a ele ao animismo mesmo? Eu já ouvi coisas nesse sentido no druidismo, assim, na boca pequena. E o que você acha desse tipo de coisa? Eu acredito que tudo tem vida, de que tudo tem espírito. Eu sou uma pessoa que é animista, assim, bem radical nessa questão. Eu acredito que realmente tudo tem vida. Vemos os, os instrumentos mágicos dentro da mitologia celta, de que tem até nomes, né? Esses instrumentos mágicos que os deuses possuem. E são instrumentos que são carregados de magia, são carregados até mesmo de consciência, são objetos em que às vezes se movem sozinhos, ou de lanças em que nunca erram um alvo, ou de caldeirões mágicos, ou poços sagrados, ou enfim, todos esses objetos, itens, locais de poder, árvores e enfim, todos esses seres eles possuem vida, possuem espírito. Em questão de um objeto que a gente está gerando vida a esse objeto, imbuindo de Auen, de inspiração esse objeto, quando a gente pronuncia determinados encantamentos, a gente acaba amarrando com as nossas palavras, tecendo com as nossas palavras mais poder e mais consciência para esse ser. Eu acredito que as palavras, elas são também uma das principais ferramentas a serem trabalhadas dentro da magia celta, por conta das maldições que elas são proferidas através das palavras, das placas de implicação, né, que a gente vê na arqueologia, que é utilizado do uso da palavra escrita, palavras de bênçãos, das orações que a gente encontra no folclore celta, nos documentos folclóricos também das ilhas.
Então, palavras de bênção, palavras de maldição, palavras para proteção, para cura, a palavra ela sempre está presente dentro da prática mágica da feitiçaria celta. Então, acredito que as palavras elas possam estar também despertando a consciência nesses seres, nesses objetos mágicos, para que eles possam estar trabalhando, nos auxiliando nas nossas práticas ritualísticas. Muito bom. Pensando assim numa percepção mais estética das coisas que a gente faz, ou que se faz nos rituais, você acredita que o druidismo, quando se trata de execução de magias e ritos, ele tem uma pegada mais puxada para magia cerimonial ou é algo mais livre, intuitivo? E aí eu emendo uma pergunta dentro disso. O quanto a sua devoção pessoal a Morrigan moldou a sua ritualística? Eu vejo que a prática do druidismo ela vai sendo moldada através das escolas, das tradições, enfim, cada um vai ter a sua pegada ritualística. Tem pessoas que elas preferem entre muitas aspas, um xamanismo mais celta. Tem pessoas que elas vão estar se inspirando em questões mais cerimoniais, tem pessoas que elas vão estar querendo se embrenhar numa questão mais de feitiçaria, tem pessoas que elas vão ser mais devocionais do que feiticeiras, tem pessoas que elas vão ser mais, enfim, elas vão estar trabalhando de acordo tanto com o tom da ritualística quanto da leitura que vai ser mais confortável para ela. Eu falo que dentro da minha prática, eu falo que é como se fosse o caminho da encruzilhada, porque eu utilizo tanto de ferramentas mais cerimoniais, mas também utilizo das minhas práticas pessoais, das minhas gnoses pessoais, que eu vou, através das minhas práticas, tendo essas vivências, essas informações, e também através de experiências com outras pessoas, tendo aí também gnoses compartilhadas e gnoses confirmadas através de estudos. Eu acho que nesse meio, na ritualística, tudo é válido, porque o que vai ditar o tom do que é o certo ou do que é o errado é o resultado. Não importa como. Se você vai utilizar de meios mais ritualísticos, cerimoniais, ou se você vai utilizar de meios mais intuitivos, mais de práticas pessoais mesmo. E a sua devoção a Morrigan, quanto ela moldou a sua ritualística? A questão da minha ritualística, ela, ou pelo menos a questão do meu contato com ela, tem sido uma prática muito mais feiticeira do que cerimonial. Porque ela tem sido uma grande, sempre foi, né? Uma grande professora, uma grande mentora, uma grande guia, e é senhora da minha vida, né? Eu devo a minha vida a ela, então as questões na qual eu venho tendo contato com ela, de que ela vai me guiando, eu vou sempre buscando inspiração através do que ela vai me ensinando. E também isso não só nas questões enquanto eu me lanço ao outro mundo, mas eu vejo que os espíritos eles nos ensinam muito através da nossa materialidade mais prática também, através do nosso dia a dia, através de estudos. Eu vejo que os espíritos eles nos mostram certas determinadas pessoas, determinados caminhos ou determinados livros, fontes, para a gente poder trabalhar melhor da forma na qual eles gostam de trabalhar também. E não é somente da forma na qual a gente prefere, mas tendo o entendimento de como esses espíritos, esses seres, eles gostam de trabalhar, a gente tem resultados mais interessantes. É interessante, né, que dentro do que a gente está conversando, né, eu pensei muito sobre essa pergunta, né, e assim, já que você tipo, tem de fato uma prática bastante, digamos, firme, né, bem direta com relação
a magia, né, ritualística, você mesmo tem uma devoção profunda com uma deusa que é profundamente ligada à magia, né, que é a Morrigan. É, você teria algum relato interessante sobre como o uso da magia druídica te auxiliou com algum problema ou alguma demanda? Tipo, um relato desses assim que, pô, vale a pena compartilhar isso aqui para as pessoas terem noção assim da efetividade da magia dentro do paradigma druídico, né? Você poderia compartilhar algo do tipo com a gente e a nossa audiência? Eu tive um pico de depressão muito forte. Meu ex-marido também tava, também com esse pico de depressão também. Uma das minhas grandes professoras, Petrúcia, ela costuma dizer que a feitiçaria ela é a arte do desespero. Ela é a arte dos desesperados. E a gente estava em meio ao desespero, em meio a esse abismo, e não tinha outra saída senão a magia. A magia é um dos nossos últimos recursos, um dos mais preciosos, é no meio do desespero é que a gente consegue extrair mais força disso. Eu fui fazer um ritual para Morgan, fazendo um ritual de banimento e também de bênçãos, né, para que ela pudesse estar nos auxiliando com questão de proteção, com esse e também com esse banimento de dessa dor que a gente estava sentindo que estava muito profunda. E aí eu tinha aceso uma fogueira no caldeirão. E aí eu tava no quintal, na parte de fora de casa. Eu tava oferecendo vinho pra ela. E eu peguei o uísque que eu tinha e joguei pra dentro do caldeirão. Pessoas, não façam isso, tá? Não recomendo. Mas foi no meio do desespero que eu senti a necessidade de fazer isso. Eu estava na parte de fora de casa, fez um grande cogumelo de fogo, que subiu mais alto do que o telhado da casa. Quando a fogueira apagou, depois disso, a gente sentiu como se o peso, a dor que a gente estava sentindo, tanto dentro de nós quanto na questão da casa, que estava uma questão meio esquisita, numa vibe mais energética, mas a gente sentiu esse peso tanto de nós quanto da casa, se esvair completamente. Ali eu tive certeza tanto da presença quanto da força, tanto de Morgan quanto da nossa prática de feitiçaria. Uau! Foi. Realmente eu não consigo nem imaginar isso. Tipo, deve ter sido algo realmente majestoso, né, de presenciar. Obrigado aí pelo relato, muito bom. E vocês melhoraram, né, imagino, com o passar dos dias após esse rito, né? No mesmo dia. Impressionante. Sobre os mitos que sobreviveram à transformação dos povos celtas, são uma boa inspiração para magia. Você acha que você consegue tirar esses conhecimentos de magia dos mitos em si? Os mitos e as lendas folclóricas, elas são uma boa ferramenta de estudo para a questão da inspiração da nossa prática de feitiçaria. Assim como eu já tinha dito, a mitologia celta ela é rica em magia, em instrumentos mágicos, em deuses e seres que mudam de forma, deuses que se transformam em corvos, que se transformam em lobos e que se transformam em aves de rapina, seres que amaldiçoam outros para poder se transformar em outros seres, e também o uso de palavras de poder, de bastões mágicos, de conhecimentos através das ervas, das observações dos astros. Isso vemos tanto na mitologia, mas vemos também nas práticas dos antigos povos celtas, isso estudando a história mesmo. Vemos aí as placas de imprecação, as oferendas votivas, que são as oferendas de objetos que estão destruídos e lançados em poços ou em outros focos d'água, né, como lagos, rios. O próprio caldeirão de Gundestrup também foi uma grande oferenda votiva. Vemos também os relatos dos outros povos, os povos vizinhos, do que esses povos celtas praticavam. Então, o relato
dos romanos falando sobre Veleda, uma grande vidente. Aí tem essa discussão de se ela era germânica ou se ela era celta. Vemos aí práticas de pessoas que têm o dom da visão, de pessoas que têm o dom de abençoar, de amaldiçoar, as próprias mulheres que se reuniam e ficavam vociferando maldições contra os povos romanos que estavam batalhando contra os gauleses, que eram mulheres vestidas de pretos, com os cabelos completamente desgrenhados, e os romanos falavam que elas eram como as fúrias. Temos práticas no folclore de pessoas que amarram fitas, de que fazem nós em árvores de fadas, ou que fazem oferendas aos pés das árvores de fada, ou uso de amuletos de proteções nesses períodos sazonais também, principalmente no Soen, para poder evitar com que a ira das fadas ou que a maldição das fadas possa cair sobre as pessoas. Eu vejo muito a prática da feitiçaria, tanto nas práticas folclóricas, quanto nas lendas, quanto nos mitos, quanto na própria história dos celtas. Eu acho que tudo tem para poder enriquecer a nossa prática. Aproveitando essa fala sua, Ariel, os mitos, eles são presentes, né? A gente estuda isso desde quando é semente no ramo. Você deve ter passado por isso, acho que nós 4 aqui passamos. A minha dúvida ficaria assim, a gente sabe que boa parte desses mitos, eles foram compilados por monges cristãos e foram cristianizados, uma boa parte deles, né? Mesmo que a gente faça aquela peneirada, aquela filtragem para retirar o cerne do que está sendo contado, ali não é mostrado como são as práticas, né, dos rituais, das feitiçarias, das palavras de poder, os termos que você usou. Então, como que a gente consegue chegar nesse lugar de se fazer um ritual, de se achar as palavras certas, as palavras mágicas, as palavras de poder, se as fontes não explicitam isso? Aí é o que eu falo, que o reconstrucionismo ele é uma grande colcha de retalhos. Pegamos informações através dos nossos estudos, através das nossas várias fontes, dos vários materiais de estudos que a gente apoia para poder tecer ali a nossa prática, mas através das lacunas, que são esses vazios em que a gente sente a necessidade de preencher, a gente acaba preenchendo com as práticas que a gente mais conhece de magia mesmo. Por exemplo, os celtas antigamente não tinham práticas de magias com uma simbólica mais elaborada com sigilos, por exemplo. A grande questão do reconstrucionismo não é falar, mas os celtas não faziam isso. É se perguntar, eles fariam dessa forma? Eu acho que a gente consegue chegar a mais lugares por aí, por estes caminhos. Os celtas, eles realmente não tinham práticas de sigilo. Mas como que são feitos os sigilos hoje? Como que os vários sistemas de magia utilizam formas de sigilização? Se os celtas, se não tivesse essa lacuna temporal em questão dos celtas, se a prática do druidismo fosse uma prática linear e contínua, assim como é o cristianismo e entre outras religiões que teve a sua linearidade e que, por mais que tivesse sua linearidade, também passaram por grandes transformações, como que os celtas eles fariam hoje? Temos a janela de Fion como uma grande base nisso. Então pode ser uma grande saída, talvez seja por aí. Vamos trabalhar com os 4 elementos? Não, porque isso daí já é um sistema mais grego, que foi Empédocles que traçou esse sistema quaternário de elementos. Os celtas eles não trabalhavam dessa forma, eles já tinham já a sua forma de se trabalhar com os elementos, que já com uma outra ótica. Então vamos trabalhar com o que a gente já tem. As práticas de evocação de espíritos, de como chamar, de técnicas de transe, defumação, amuletos de proteção, cristais, ervas, ossos, chifres, ou enfim, o que a gente tem de elemento da natureza à nossa disposição, o que as tradições mágicas elas costumam a dizer destes elementos. Vamos trabalhar com esses elementos em que a gente tem aqui em mãos. Não se sabe, por exemplo, como que os celtas eles utilizavam o alecrim, ou a arruda, ou a lavanda, ou enfim, não se sabe exatamente.
sabemos que os Sotos eles utilizavam defumação de zimbro para bênçãos, para proteção, para uma questão de defumação de bênção mesmo. Mas os Sotos eles utilizariam outras ervas como o alecrim, como a ruda? Provavelmente sim, mas a gente não sabe como que eles utilizavam. Então a gente utiliza da forma na qual temos o contato com o que essas tradições hoje elas nos dizem e também através do contato com esses seres também, do contato com esses espíritos vegetais que pode estar nos auxiliando também nessa nossa prática mágica. Se eu não me engano, o zimbro é das ervas que é usado para fazer o gin, mas eu ia entrar em outra pergunta. É Vamos isso lá. mesmo. Você poderia falar um pouquinho de como são as jornadas para os praticantes do druidismo, ou como você aprendeu a fazer a jornada enquanto estudante de druidismo e depois druida nomeado, e como ela ajuda nos trabalhos mágicos que você desenvolve? Quando nós nos lançamos a outro mundo, estamos em busca de respostas, seja numa questão mais oracular, seja de respostas às dúvidas que nós temos, ou até mesmo contato com determinados seres que existem ao outro lado. Eu vejo que a prática do transe, do voo, ou projeção, ou jornada, enfim, qual nome que a pessoa queira dar, ou voo da alma, eu vejo que é uma parte fundamental, tanto na nossa prática druídica, quanto também na prática de bruxaria tradicional, porque eu vejo que isso acaba diferenciando a nossa prática das outras práticas. A maioria das religiões, elas acreditam que a gente só pode estar no outro mundo depois da nossa morte. A gente só vai só para o céu ou para o inferno depois que a gente morrer. De que a gente vai para Hell ou que a gente vai para Asgard depois que a gente morrer. Ou, enfim, qualquer que seja a vertente religiosa. A gente só vai só para o outro mundo depois que a gente morre. Eu vejo que o druidismo diferencia muito porque nós temos essa capacidade de intercambialidade entre os mundos, estando em vida. Temos várias lendas e mitos que falam de pessoas que foram raptadas pelas fadas, ou de changelings, né, que são essas crianças que foram trocadas pelas fadas, ou de seres feéricos que vieram para cá e que se casaram com mortais, e também de mortais que foram levados para o outro mundo para se casar com os povos das fadas. A época do Samhain, que também é a época que os espíritos eles têm uma interação maior aqui no nosso mundo, então eles acabam transitando entre nós, é onde que os mundos eles acabam meio que se misturando ali. Eu acho que é uma das práticas que dão mais base na questão do druidismo, que acaba diferenciando muito dessa questão muito devocional, de só, vou chamar a atenção dos espíritos, que os espíritos venham a mim, que a divindade tal venha a mim, ou enfim. Eu acho que tem uma questão um pouco mais autônoma aí quando a gente se lança para o outro mundo, porque é isso que eu falo que diferencia, por exemplo, uma bruxa ou também um druida de uma pessoa que é só médium, né? O médium ele vai e pega uma janela para o outro mundo, abre, coloca a sua cabeça para fora dessa janela e chama esses espíritos e tem a interação deles através dali. Nós, diferente dessas pessoas, a gente não só abre essa janela, mas a gente pula essa janela. Transitamos ali naquele mundo, temos interação com os espíritos e retornamos a este mundo. Então eu vejo que acaba tendo um grande diferencial, né? A nossa prática do druidismo é que nos permite esse voo da alma com mais autonomia, de uma forma mais autônoma de estar lidando com os seres do outro mundo do que outros sistemas religiosos e até mesmo mágicos. Você já colocou aí de uma forma bastante clara que a ritualística é uma questão muito importante, né, dentro da prática druídica, né? Mas isso é uma visão pessoal, ou você acredita que todo praticante do druidismo precisa ter digamos, uma prática diária, ou de repente uma relação mais próxima com os atos ritualísticos que
que o paradigma traz, né, por assim dizer. Você acredita que isso é essencial para o praticante do druidismo, ou a pessoa pode ser um pouco mais contemplativa, enfim, ou isso mesmo já seria um ato ritual, né? Como é que você colocaria a importância do ritual para a nossa crença? Na minha visão, uma prática mais contemplativa também já é uma prática ritual. Ritual eu vejo como você separar um momento para você poder fazer aquilo que seja. Temos os nossos rituais diários, cotidianos, enfim, de levantar, ir para o trabalho, tomar banho, enfim, são práticas de rituais, né, desses conjuntos de ações que praticamos todos os dias, que são voltados para este mundo. Quando estamos lidando com os seres do outro mundo, há momentos em que rituais eles são mais longos, ou eles são coletivos, ou eles são solitários, ou é apenas uma pequena libação de 2 segundos que a pessoa ela pode fazer enquanto está bebendo uma cerveja e lembrando dos deuses, oferecendo isso daí para eles, ou pode ser uma pequena oração, ou acordar pela manhã e observar o sol e saudar ali os deuses solares, é de observar os pássaros, é de ter o contato com os seres das águas quando está próximo desses focos das águas. Eu vejo a ritualística, ela já no dia a dia mesmo. Não que teremos ali uma obrigatoriedade de termos ali uma prática diária, regrada, de estar ali fazendo todo dia ali uma defumação, ou todo dia uma oferenda aos mortos, ou o que seja. Mas a prática, eu falo assim, que a prática diária ela não tem essa obrigatoriedade de ser literalmente ipsis literis ali todos os dias, ali regrada, porque temos a nossa vida que é completamente maluca, né? Pelo menos eu falo na minha questão do meu local de fala, que eu moro em São Paulo e aqui é uma cidade completamente caótica em questão de trabalho, em questão de cotidiano, em questão de rotina, enfim, é sempre a nossa vida cotidiana é extremamente corrida. Separar certos momentos para ter os nossos devocionais e as nossas práticas, eu acho que ela é importante também. Quando a gente fala sobre prática diária, as pessoas elas sentem essa obrigatoriedade de ser todos os dias. Pode ser todos os dias, mas faça sempre que puder. De fato, você falou aí, né, dessa questão de que às vezes não dá para fazer por conta da loucura, né, do dia a dia, né, nessa vida moderna, né, ainda mais numa grande metrópole como São Paulo, né? De fato é uma coisa muito punk, né, de se lidar. Mas é bastante importante mesmo você, mesmo naquele momento mais trivial, lembrar de fazer a sua oferenda, né, a sua homenagem aos deuses aí que tem nos guiado. E aí, nesse mesmo ponto de ritualística, quais os rituais que você acha mais populares, assim, que chamam mais sua atenção, que você talvez dê mais valor, assim, sabe? Quais os que você tem mais carinho, assim? Eu gosto muito de práticas com defumação, também o uso de velas. Eu gosto muito de trabalhar com velas, com defumação, bebidas também, é a minha paixão. Eu sou suspeita para poder falar sobre isso, porque eu já trabalho com bares, então contato com as bebidas é sempre algo muito especial para mim, desde o preparo das bebidas, quando fazer uma libação, até mesmo uma comunhão com os deuses, de estar ali partilhando ali uma bebida e também bebendo junto com eles, é algo que vejo dentro da minha visão nos conecta mais com esses seres também. Também banhos, poções mágicas e, enfim, é algo que eu tenho uma pira maior, né, nessa questão das bebidas, das poções. Enfim, realmente é uma das minhas paixões. Logicamente, quando necessário, utilizamos de meios de práticas de imprecações, de maldições ou azarações ou algumas coisas mais assim nesse sentido, mas quando realmente elas são mais necessárias também. Isso mesmo, o que eu gosto também é de estar sempre que possível, que não é sempre que eu consigo, justamente por conta da minha vida que é muito corrida, é de estar partilhando momentos rituais em comunidade, junto com outras pessoas.
eu acho que isso enriquece muito, porque a gente vai formando ali uma grande teia. A gente vai tecendo aquele momento juntos. É como uma grande performance, é como um grande teatro, é um grande ritual e é tudo isso junto e misturado, porque a gente vai tecendo e criando aquilo ali juntos e a questão ela fica muito mais orgânica, porque tem pessoas que elas são muito hábeis de fazer práticas de proteção, tem outras que são muito boas para abrir portais, tem pessoas que elas são muito boas em estar fazendo processos de purificação, tem pessoas que utilizam de meios artísticos, de dança, música, enfim, para estar incrementando, para poder dar forma àquele rito também. Enfim, eu acho que trabalhar em comunidade é algo muito especial também. Só um adendo, que eu achei interessante umas coisas que você falou, né? Você falou muito sobre fazer coisas simples, né? De conexão com os deuses, libações, invocar os deuses na hora que você está comendo, coisas assim, sabe? Eu acho interessante isso porque é um lance mais de você se conectar com eles do que de fazer um grande ritualístico, uma coisa imensa, muitas vezes que a gente faz e tal que são coisas do dia a dia, né? Que às vezes acho que talvez sejam mais valorosos do que um grande rito que é feito, sei lá, uma vez a cada X meses, sabe? Ai, com certeza, isso sem dúvida. Porque a nossa vida ela é muito corriqueira, não temos tempo para grandes rituais todos os dias. Então, ter essas pequenas práticas e não precisa, assim, tipo, necessariamente separar um tempo específico, mas vai fazendo conforme vai sentindo, conforme vai presenciando algum evento, ouviu um som de um trovão, saudar a luz, observou o sol amanhecendo, saudar os deuses solares, a noite vai chegando, saudar os deuses da noite, observar também a natureza à nossa volta, porque existe natureza à nossa volta, por mais que estejamos em contextos urbanos, né? Porque as pessoas acham que por estarmos nesse contexto urbano, a gente não está em meio à natureza, que está em meio à natureza está em meio a um campo, ou as pessoas elas acabam se refugiando em parques ou em praças para poder fazer as suas práticas, enfim. Eu acho muito valioso de fazer as nossas práticas nesses lugares também que são mais arborizados, enfim. Mas é ter a consciência de que esses lugares arborizados, eles também são tão artificiais quanto a nossa cidade. Porque aquelas árvores, elas estão ali e não estão ali. Elas não estavam ali desde sempre. Elas foram construídas ali. O parque foi construído ali de uma forma por mãos humanas, assim como as nossas casas também. E existe natureza à nossa volta. Dentro das nossas casas, o ar que a gente respira, o céu que existe acima de nós, o próprio concreto, as paredes, os animais, eles também constroem as suas casas artificiais. Castores com seus diques, as abelhas e vespas com as suas colmeias e vespeiros, as formigas com os formigueiros, ou os cupis com os cupizeiros. Também construímos também as nossas casas artificiais e utilizamos também através de elementos da natureza. Então, existem elementos naturais à nossa volta e de observarmos a nossa cidade como uma forma de uma natureza mais humana também. E de também temos um olhar para o sagrado como o todo e não dessacralizar aquilo que está mais próximo da gente, que é a nossa casa também. Muito bom. Concordo com tudo que você falou. Quem está de fora da tradição, seja qualquer tradição pagã, eu vou ser mais generalista aqui, eles acham que as pessoas que estão nos caminhos tendem a se relacionar apenas com as deidades. A gente aprende no druidismo que a gente sempre tem uma relação nos rituais, seja pedindo proteção, seja pedindo afastamento, etc., com as três famílias, né? Dentro dessa perspectiva,
qual delas ofereceria os maiores desafios para uma interação, seja num ritual, seja numa prática diária, seja numa prática em grupo, em que você pode olhar e falar assim, olha, com essa aqui eu preciso ter mais cuidado, ir com mais calma, ou com esse aqui eu já tenho um vínculo maior e eu posso avançar um pouco mais, por aí vai. Com todas elas vai ter os seus desafios e as suas facilidades. Eu vejo que na questão dos deuses, vai ter ali os nossos desafios, as nossas facilidades ali no meio, que são as nossas devoções. As fadas, os seres do outro mundo, os encantados, os espíritos não humanos, eu vejo que possuem desafios um pouco mais atenuantes, mas tem pessoas que já possuem a ancestralidade, o sangue desses seres do outro mundo, e que vai ter mais a facilidade de lidar com um espírito encantado, com um férico, ou enfim, porque já uma questão de uma ancestralidade maior na questão do espírito, ou a gente chama do sangue, de ter sangue de fada ou sangue de encantado, isso dentro de uma perspectiva também da bruxaria tradicional, a gente pisa muito nessa tecla também, de que acabamos nos diferenciando das pessoas porque temos um pezinho para com esses espíritos não humanos muito maiores do que as outras pessoas. Em questão dos ancestrais, não podemos romantizar a questão dos nossos ancestrais, porque existem ancestrais, toda a nossa linhagem de que já foram assassinos, de que já foram criminosos, e que já cometeram já grandes atrocidades, que foram pessoas psicopatas, e enfim, vamos trabalhar com esse espírito? Depende de cada situação, e depende também da conexão das pessoas com os espíritos dos ancestrais, porque vão ter espíritos incríveis que vão estar nos auxiliando com nossas proteções e com as nossas bênçãos. E eu vejo esses desafios tanto nessa questão com cada uma dessas famílias. Vão ter grandes questões a respeito dos deuses, em que se fazer alguma oferenda em que uma divindade não for muito assim com a cara, a divindade possa não trazer aquela bênção. Por isso que a gente sempre observa nos oráculos se os deuses e seus espíritos realmente aceitaram aquelas oferendas, para a gente poder ter certeza de que aquele nosso intento vai ser atingido. E se não, o que a gente pode fazer para estar melhorando? Se algum item que deve ser substituído, se é a questão do contexto ritual, ou enfim, para a gente poder estar acertando certos pontos. As fadas, se elas entrarem numa questão de ira, elas podem estar amaldiçoando as pessoas. Tem espíritos féricos que não gostam nem de ter contato com seres humanos. Então, sempre vai ter algum desafio e alguma bênção. Sempre vai ter um risco. A magia, ela é perigosa. Não existe prática segura. Sempre vai ter um risco. Sempre vai ter um perigo. Mas nesses riscos, é nesse arriscar que a gente consegue grandes bênçãos e grandes inspirações, grandes respostas a grandes aflições que temos. A gente sabe, Ariel, que inclusive você já até citou, né? Os sigilos, que essa prática mágica também existe dentro do druidismo, né? Por meio do uso do Ogham. E aí a gente queria saber se você utiliza essa modalidade de magia, né? Quais são os usos que podem ser feitos com os sigilos ogâmicos, os potenciais deles, né? Se dá para fazer praticamente qualquer tipo de magia com eles, se tem limitações, enfim, né? O que você pode dizer pra gente sobre isso? Sobre a magia, ela não há limitações. Eu acho que quanto mais criativo for, mais tende a enriquecer. Sabemos que o sistema de sigilização, principalmente que as pessoas que trabalham magia cerimonial utilizam, são através dos quadrados mágicos planetários, na qual as pessoas elas convertem as palavras de intenção em números e utilizam daqueles números dos quadrados mágicos e fazem os sigilos
ligando os pontos, os quadrados, aonde está essa numeração. E através dali se forma ali aqueles desenhos, aqueles símbolos, aqueles sigilos. Fazemos da mesma forma, só que na janela de Fion, que é essa grande mandala que contém todas as letras do alfabeto ogâmico. E uma prática que eu aprendi, tanto pela Ordem Druídica Ramos de Carvalho, mas também pelo livro das Nove Luas, do Ian Corrigan, de trabalhar com esse sigilo em cima da janela de Fion, utilizando palavras de intenção em gaélico. E utilizando dessas pequenas palavras de intenção, de estar traçando os símbolos, as letras, em cima da janela de Fion, aonde que estão cada uma dessas letras e fazer esse ligamento desses pontos para estar formando ali o símbolo. Eu acho que a questão do sigilo é que quanto mais quando você observa e você sente a sensação de que esse símbolo realmente é um símbolo mágico, ele vai trabalhar a magia de uma forma muito mais fácil de você observar um símbolo e falar, não gostei, não está mágico o suficiente, ou a estética não me agradou, ou enfim. Porque quando você trabalha com símbolos, ou com instrumentos, ou enfim, num certo estilo também de ritualística, na qual for mais confortável para você, a magia ela flui de uma forma muito melhor. Observar esses símbolos e você ter conexão com esses símbolos é algo que te toca a sua alma e você sente magia aquilo ali vai funcionar de uma melhor forma do que um símbolo X em que vê pela internet ou que alguma pessoa passou para você, ou enfim. Mas eu acho que quando criamos esses símbolos e aquilo ali toca a nossa alma de alguma forma, eu acho que a chance daquilo ali funcionar é maior. Aproveitando essa fala, quando você pensa num sigilo específico, pelo menos a gente tende a pensar na nossa língua materna. Mas do pouco que eu já li sobre sigilos, se for utilizar o ON, a gente teria que transcrever isso para as letras orgânicas. Usar dicionários por irlandês, gaélico, etc., ajudaria a potencializar, vamos dizer assim, esse sigilo? Eu vejo que sim, é um método que eu gosto de usar, de transcrever essas palavras de intenção para o gaélico, para poder colocar, lançar isso na janela de Fion. Pode utilizar das palavras em português? Pode. Vão ter algumas letras que vão ter que ser ajustadas ali? Com certeza. Por exemplo, não temos a letra J, né? Então a gente pode substituir a letra J por I? Podemos. Substituir o P, a letra P pelo Q? Podemos também. E, enfim, fazer alguns ajustes pode estar auxiliando também nesse sistema de sigilização. Ou até mesmo escrever a própria palavra, transcrever essa palavra num papel, ou numa madeira, ou em alguma placa, ou alguma coisa assim, para poder utilizar de sigilos. Tem pessoas que elas tatuam palavras, eu já vi as pessoas tatuando palavras com alfabeto orgânico também, para poder trazer mais bênção, ou mais proteção, ou enfim. Eu não lembro qual é o Instagram agora, mas tem um Instagram que faz umas artes orgânicas em quadros também, com palavras como clã, felicidade, sorte, alegria, e enfim. Eu acho que é Oganart, mas não tenho certeza. Isso, eu acho que é isso. Eu falo que em questão da magia, da feitiçaria, nem o céu é o limite. Não existe limite para isso, porque a magia ela é livre. É o que te toca, o que te move e principalmente o que te traz resultado. O resultado, ela é a confirmação do sucesso daquela magia. E a gente tem que lembrar que nós, teoricamente, não devemos nos pautar pela aquela culpa cristã, né? Porque pode ser errado. Não existe certo ou errado, né? Aí, principalmente nesse tabu em questão contra questões de maldição, que é algo cruel, que é algo horrível, ou que a gente não deve fazer esse tipo de coisa,
ou tem até essas crenças que são inclusive de outras religiões e de outros sistemas, na qual tentam impor para pessoas que são de segmentos religiosos como o nosso, né? Ah, é o karma, ou que vai retornar para você, ou que o universo vai se encarregar de fazer isso. Não, eu tenho a minha autonomia, eu acho que a soberania ela é uma das principais, é um dos principais valores tanto para o druidismo, mas também para a bruxaria tradicional. E eu acho que assim, eu tenho a soberania sobre o meu poder. E eu vou julgar, saber o que que é certo, o que que é errado de ser feito. Então, se eu julgo certo de amaldiçoar uma pessoa, então assim eu farei. Porque tem momentos que alguém tem que parar a ação de alguém que pode estar te prejudicando. Uma das saídas pode ser essa. E talvez até mesmo a única que vai funcionar. Pois é, tem gente que às vezes merece, né? Tem gente que pede também. É claro. Mas tem horas que é o único jeito, não tem o que fazer, né? E agora, eu vou te perguntar uma última coisa que a gente está fechando, que na verdade isso, assim, é o seu jabá, as suas redes sociais, o que você faz pela internet, o que você está lendo, algumas dicas culturais, e o que você recomenda para gente. Bom, quem quiser me encontrar nas redes sociais, o meu Instagram é @arte da serpente. É arte com T mesmo, arte da serpente. Tudo, tudo Tudo junto, junto. né? Isso, arte da serpente tudo junto, porque é exatamente o que é o nome na qual eu entendi, na qual eu identifiquei que reverbera bastante na minha prática, né? Algo que costurasse aí os mundos que eu vivo entre o druidismo e a bruxaria, mas também as outras práticas que eu também tenho, que eu tenho fascínio também, como alquimia, voodoo, magia e enfim, entre outros ramos aí da magia, as serpentes elas sempre estão lá, né? E né, os druidas foram as serpentes que foram expulsas da Irlanda através das orações de São Patrício. Então, a arte da serpente é algo que, para mim, né, deu esse corpo, esse nome aí da minha prática mágica. Por isso que eu coloquei como arte da serpente, que são essas artes da feitiçaria que acaba reunindo essa questão tanto do druidismo quanto da bruxaria. Eu sou uma pessoa que estou com a minha vida muito corrida na questão dos trabalhos com bar. Antes eu estava muito mais ativa na questão de dar aula sobre magia, mitologia e fazer atendimentos tanto de feitiçarias, de rituais e até mesmo leituras de oráculos para as pessoas. Mas também meus contatos estão lá no meu Instagram. Quem quiser também me contatar no Instagram também, para poder fazer essas leituras, até mesmo feitiçaria, e pode entrar em contato comigo sobre recomendações de livros, leituras, enfim, eu sempre recomendo para que as pessoas elas possam estar estudando principalmente os mitos, porque vai estar enriquecendo bastante as práticas e também a história, mas o próprio livro das Nove Luas foi algo que The Book of the Nine Moons, do Ian Corrigan, foi algo que trouxe bastante base para minha prática mágica druídica, especificamente ao druidismo, mas que ele trata a questão druídica muito mais de uma forma cerimonial, ritualística, mágica, mas eu vejo que o próprio estudo de história e dos mitos e das lendas vão dar mais corpo também às nossas práticas, porque vemos aí amuletos de proteção, orações de bênção, benzimentos, defumações e, enfim, entre outras práticas de feitiçaria, podemos também estar alimentando o nosso repertório através do estudo.
Então, eu sempre falo para as pessoas elas estudarem, buscar mesmo os mitos e a história, porque isso vai estar enriquecendo também a nossa prática, a nossa devoção e tudo isso que a gente acredita, que a gente ama e que a gente quer trazer essa ancestralidade para a gente, para que também a gente possa estar levando também esse legado para a questão da posterioridade também. Eu acredito muito nesse caminho, né, de passar a questão da ancestralidade como se fosse pessoas que estivessem passando uma tocha para outra, de que evocamos os ancestrais para que eles possam estar nos auxiliando, mas também aos nossos descendentes, para que posteriormente eles possam estar levando esse legado nosso mesmo. Porque no passado, os nossos ancestrais já nos evocaram. Então, eu vejo que faz parte do nosso serviço de estar exercendo as nossas práticas para que isso possa estar também honrando os nossos ancestrais. O exercer a nossa arte é uma das formas da gente poder honrar os deuses, os espíritos, mas principalmente os nossos antepassados. Ariel, eu queria agradecer pela sua presença, por poder compartilhar conosco todo esse conhecimento. A gente adorou. Se pudesse, a gente ficaria aqui mais horas e horas conversando e perguntando coisas, mas eu sei que você tem os seus compromissos e etc. Então a gente quer agradecer essa presença sua. De fato, acho que a quantidade de informações que a gente construiu aqui com o Ariel hoje foi enorme e muito importante para a nossa audiência e para a gente também, com certeza. Foi muito enriquecedor. Com certeza a gente vai ter muito tempo aí para refletir, para estudar e ir atrás aí dessas fontes que você citou. Acho que o livro do Ian Corrigan sobre o Rito das Nove Luas é de fato uma excelente dica de estudos aí para quem quer se aprofundar, né? E enfim, valeu mesmo pela sua atenção aqui com a gente, o Ariel. E a gente espera poder contar com você futuramente novamente. Muito obrigado, Ariel. Espero que você volte. A casa vai estar sempre aberta. E com isso, nós fechamos o nosso episódio de hoje do Nemeton Podcast. Vamos deixar um abraço aqui pro Ariel. E é isso. Valeu, pessoal. Então, estaremos de volta na semana que vem, nas melhores plataformas de podcast das redes. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado, pessoas, por essa oportunidade de estar aqui falando aqui com vocês, de estar partilhando também dos meus conhecimentos e, enfim, de tudo que eu amo também, que é o druidismo, que é a feitiçaria, que são as minhas práticas, é tudo isso que eu tenho paixão. Eu agradeço a todos vocês que me convidaram aqui pro podcast e também aos ouvintes que nos escutam e bem como seres de terra, céu e mar. Agradeço imensamente. Islândia. Obrigada pela sua presença. Que a sabedoria ancestral esteja sempre com você. Nos encontraremos novamente em nossa próxima viagem pelas florestas do Nemeton Podcast, uma produção da Ordem Druídica Ramo de Carvalho.